Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim, não é mesmo? Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. E mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, eu vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vais cuidar de mim e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Vê se é assim com você também, ó. Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. E eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. E mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vais cuidar de mim e o seu melhor está por vir. Quem crê? Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos aqui mais um dia para fazer esta live para você. Nós estamos estudando Jonas. Eu estou falando esses dias de confinamento, durante esta quarentena, sobre o livro de Jonas. E cada capítulo nós estamos fazendo uma meditação breve, uma mensagem expositiva para aqueles irmãos que não
podem estar no templo, mas que almejam ouvir uma palavra divina. Então nós viemos aqui através das redes para transmitir através dessa live a mensagem divina que você quer ouvir. E Deus colocou no meu coração de falar sobre o livro de Jonas, porque tem lições importantes para a nossa vida. Nós já estaremos hoje falando sobre o 3º capítulo. Nós falamos no capítulo 1 sobre Jonas, o chamado de Deus a Jonas, a sua ida para a grande cidade de Nínive. Falamos um pouquinho historicamente sobre a cidade de Nínive e como Jonas fugiu, saindo da presença de Deus, fugindo para outra cidade. E nós observamos que nessa fuga Deus entrou com 2 ações no capítulo 1 de Jonas. A primeira ação foi que Deus moveu o mar. O mar se tornou revolto por causa de uma ação divina. E depois que Jonas deu-se a conhecer, que aquelas pessoas conheceram o Deus verdadeiro que Jonas o apresentou, que eles ofereceram sacrifício e até orações e votos para o Deus de Jonas, e quando eles jogaram Jonas ao mar, Deus entrou com a segunda ação do 1º capítulo de Jonas, que foi, preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. Então nós, nessa primeira mensagem, falamos sobre isso. Você pode acessar e ouvir essa primeira mensagem digitando no YouTube o meu canal. Está no meu nome, Gesiel Silva Costa. Digite lá no canal no YouTube Gesiel Silva Costa, você vai ouvir e ver esta primeira mensagem. A segunda mensagem que nós falamos já é o capítulo 2, que é a oração de Jonas do ventre do peixe. Nós falamos sobre a oração de Jonas, que era semelhante à oração de Davi, quando estava fugindo da presença de Saul, estava cercado, sem saída, sem possibilidade de escape, de livramento, mas que ele faz uma oração agradecendo a Deus, porque Deus proveu o livramento para Davi. Então, a oração de Jonas no capítulo 2 é muito parecida com a oração de Davi. Parece-nos que Jonas conhecia as palavras de Davi e as palavras dele também são semelhantes às palavras de Davi. E falamos da importância de clamar, de buscar uma saída, de se humilhar, de fazer propósito diante de Deus nesta segunda mensagem. E ainda falamos da terceira ação do capítulo de Jonas, que foi o Senhor Deus fez com que o peixe lançasse Jonas em terra. Então, no capítulo 1, no capítulo 2, 3 ações divinas. Ele é o que faz com que o mar fique revolto, é o que prepara o peixe e o que ordena o peixe a lançar Jonas. Então, nosso Deus é um Deus que age, é um Deus que vê, um Deus que age, um Deus que está pronto a fazer alguma coisa para aqueles que o servem. E na mensagem de hoje, nós vamos falar sobre Jonas, já agora em Nínive, pregando a mensagem de Deus, e eu quero fazer menção de alguns versículos para que nós possamos se situar. Então, se você perdeu as 2 primeiras mensagens do capítulo 1 e do capítulo 2, corre lá no canal Gesiel Silva Costa no YouTube e assista essas 2 mensagens que você vai então se situar neste 3º capítulo, onde vamos falar dessa terceira mensagem. Então veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: vai à grande cidade de Nínive. No capítulo 1 a palavra também aparece, a grande cidade de Nínive, que era grande não só na questão territorial e em números de pessoas, mas também no poder que eles tinham. Era muito temida. E o texto diz assim: ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. A geografia dela era 3 dias para percorrer, uma cidade muito grande, a extensão dela, alguns falam que a largura da cidade chegava a dar 20 quilômetros de largura, né? A circulação dela toda, né? Toda a questão, mais ou menos 100 quilômetros, que dava toda essa a largura, a extensão e mais a altura dos muros. Era muito grande a cidade, a muralha é muito grande. Então, nós vemos o poder da cidade. Falamos no capítulo 1 algo histórico, você pode então pesquisar sobre isso. E Jonas então começou a percorrer e a dizer: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essa era a mensagem. Era para dizer que dentro de 40 dias a cidade de Nínive seria destruída. 40 dias e Nínive será destruída. Esta era a mensagem de Jonas. Toda a Nínive ele percorre
percurso de 3 dias andando, falando para as pessoas, pregando a mensagem que Deus havia dito. 3 dias e Nínive será destruída. Agora veja no capítulo 5 agora veja no capítulo 3 e o versículo 5. Os ninivitas creram em Deus. Crer é uma questão de fé. Deus desenvolve, através da mensagem de Jonas, a fé foi desenvolvida por uma ação do Espírito. E eles creram. Porque o texto da Bíblia diz assim, que a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. E Jonas estava pregando a palavra de Deus. E enquanto eles ouviram, vai ser destruída, vai. E eles creram naquilo. Vai ser destruída. E creram. Então, a fé vem pelo ouvir. Deus desperta a fé nos ninivitas. E através do Espírito Santo, a fé é despertada, eles creram na mensagem, é verdade. O que ele está dizendo, isso é verdade. Creram uma questão de fé. Creram em Deus e proclamaram um jejum. E vestiram-se de pano de saco, e desde o maior até o menor, todos estavam jejuando. Olha só. Eles creram e proclamaram um jejum. O que é um jejum? É um quebrantamento com propósitos. Você tem um propósito. O que você quer? Eles procuravam o quê? Eles queriam um favor. Vai ser destruída? Então vamos jejuar para que não haja destruição. E eles proclamaram um jejum. O jejum é um quebrantamento. Quando você se quebranta diante de algum ser maior. No nosso caso aqui, deles também, nosso grandioso Deus. Quando nós chegamos diante da presença de Deus com o coração quebrantado e dizemos, Senhor, ouça as nossas orações. Deus poderoso tem o poder de reverter o quadro. Quando nós reconhecemos que não é possível, em certas situações, a nossa ação, mas é possível a ação divina para reverter o quadro em que nós estamos inseridos. Então isto é quebrantamento. E o jejum, ele tem um propósito. Você não jejuma. Há pessoas que têm o hábito de continuar jejuando, eu vou aproveitar para jejuar porque eu quero emagrecer. Esse não é um propósito divino, é um propósito de estética. Você não jejua somente por jejuar, sem objetivo, sem saber o porquê você está jejuando. Domingo passado, a nação brasileira fez um jejum o dia inteiro, jejum e oração. Qual é o propósito? Para Deus abençoar o nosso Brasil, para Deus reverter o quadro do nosso Brasil. E muitas pessoas, inclusive cristãos, criticaram esta atitude porque levaram pelo viés político. Levaram pelo viés político. Já pensou você se Jonas dissesse, o rei agora quer jejum, está jejuando, o rei colocou a nação para jejuar, o rei nem é crente. Eu sou o cristão aqui, eu que poderia ditar as regras para quem pode jejuar e quem não pode. Vocês não são fiéis, não são cristãos, não acreditam no Deus Jeová, por isso que a cidade será destruída, não vai adiantar vocês orar. Olha que eles reconheceram, creram e estavam se quebrantando diante de Deus. Não interessa o que eles eram, mas reconheceram o poder de Deus, de destruir Nínive. Então, quando um presidente, quando uma autoridade, seja ele cristão ou não, ele reconhece o poder divino e leva uma nação a jejuar e a se quebrantar diante desse Deus, o que importa, meu irmão, não é a sua posição política. O que está em jogo não é a questão de qual é o partido dele. O que está em jogo aqui é a fé. Eles creram. Fé é uma questão de crer. Muitas pessoas já estão dominadas pelo viés político, já não conseguem ver nada de intervenção divina. Por mais que sejam algo benéfico, o jejum e a oração é algo benéfico. Faz parte. As autoridades, a Bíblia diz assim, obedecer às autoridades que há, porque todas as autoridades foram constituídas por Deus. E as pessoas ainda cristãs. O que é mais perigoso, o que é mais duvidoso e o que é mais penoso é que são pessoas cristãs, debochando do jejum e debochando da oração. Isso significa que elas perderam a visão faz hora por viés político. Isso significa que perderam o propósito do jejum e o propósito da oração. Já não sabe mais o que é oração e o que é jejum, porque já se confundiram politicamente. E isso entristece muito a Deus e vai de contrário às profecias bíblicas. Já pensou o rei da Síria, a terrível Assíria, que era mais perigosa,
que destruíam pessoas e destruíam sem piedade. Eram pessoas cruéis, que pegavam os seus, quando eles iam tomar uma nação, que ganhavam na guerra, ele trazia os escravos que estavam vivos por anzóis nos seus lábios, correntes nos pés. E ali eles tiravam a pele e deixavam secando no sol. E quando eles morriam, cortavam a cabeça e faziam coleção. Na entrada de Nínive tinha uma pirâmide, uma mensagem dizendo: bem-vindo à grande cidade de Nínive. E agora essas pessoas estão crendo na mensagem, estão orando a esse Deus que Jonas proferiu e estão jejuando a ele. Você é melhor do que esses reis e essas pessoas da Síria que era tão falada? E Deus ouviu. E Deus ouviu a oração deles, nós vamos ver no decorrer disso. Porque se humilharam, jejum é quebrantamento, se quebrantaram. Não fizeram a sua vontade, mas a vontade foi dominada e deixou prevalecer a vontade divina. E muitos cristãos, sem saber o que fazer, criticando a ação dos cristãos, a ação do governo, proclamar jejum, proclamar oração, que se dizem cristão, porque os cristãos de fato sabem o que é o poder de uma oração, sabem o que é o poder de um jejum. A própria rainha da Inglaterra disse que ela tinha mais medo de um cristão de joelhos orando para o seu Deus vivo e verdadeiro do que um exército à sua frente. E agora pessoas que se dizem cristãos, até obreiros no meio, avacalhando a atitude da nação brasileira em obedecer o presidente e as autoridades constituídas por Deus durante o Brasil para proclamar jejum e oração em favor do Brasil. É tão complicado a ideologia política que ela cega espiritualmente. Mas sigamos na mensagem. E vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Pano de saco expressa a humilhação. Quer dizer, tiraram as suas vestes reais, tiraram todas as suas vestimentas e se puseram de saco. Quer dizer, mostrando a situação que eles estavam, dizendo: olha, nós não somos nada diante deste Deus poderoso. Desde o maior até o menor, todas, até as crianças estavam em oração e em jejum. E agora o texto diz assim: chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou sobre cinza. Até o rei de Nínive, junto com as suas nações, estava da mesma forma proclamando a Deus e pedindo o favor divino em oração e em jejum, porque creram, porque a fé foi despertada pelo ouvir da palavra. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Ele deu a ordem que desde as crianças, desde as mulheres, desde os animais, não comam nem bebam. Essa ordem é para todos, inclusive os animais. Olha só, o rei também acreditou. O rei também tem a perspectiva, pode ser alcançado pelas bênçãos, pelas misericórdias. Os governantes também podem ser alcançados pelo favor da oração, pelo jejum, pela nossa atitude de interceder por eles. Quando nós entendemos que nós estamos sobre uma cobertura espiritual, porque a Bíblia diz assim: ele mesmo, Jesus, deu uns para pastores, para doutores, para mestres, para profetas, para evangelistas, para presbítero. Esses homens, eles recebem uma autoridade divina, são autoridades. E eles têm algo da parte de Deus para ajudar a igreja. E em vários textos da Bíblia nós poderíamos citar que é assim. É a ordem divina, a instituição divina. Então isso é a cobertura espiritual. Quando nós estamos debaixo dessas autoridades, obedecendo essas ordens direcionadas pela Bíblia e por Deus, a nossa caminhada ela é direcionada por um lugar correto. Mas triste é quando as pessoas não reconhecem as autoridades instituídas por Deus, se levantam contra os seus líderes, se levantam contra os seus liderados, nem oram pelo governo brasileiro, não oram pelas autoridades políticas. E o nosso papel é obedecer enquanto eles estiverem de acordo com a Bíblia. Orar por eles e zelar e buscar a paz, para que Deus possa instruí-los. Mas muitas pessoas, ideologicamente, por ser de partido de esquerda, de marxista ou de outros, e ainda se dizem cristão, ignoram a oração. O ódio está no coração. Eles não querem nem jejuar nem orar por ninguém.
Então infringe mandamentos divinos e acabam e perdem as bênçãos de Deus com essa desobediência, porque a Bíblia manda orar por todas as autoridades. E o rei então fez esse jejum e esse clamor pela nação. E todo o povo então estava assim. Agora veja o texto. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como animais, e clamarão fortemente a Deus. E se converterão. Olha aí o rei dizendo. Todos os animais, crianças, mulheres, homens, orem, se cubram de pano de saco, de cinza, e clamem a ele. E se converterão. Olha, converter, a conversão divina, é quando você está indo em uma direção e de repente você para e faz uma conversão e volta. Assim estava a cidade de Nínive. Eles estavam caminhando por caminhos perigosos, caminhos cruéis, atitudes que abominavam, desprezavam os menos favorecidos, eram orgulhosos, tidos como os poderosos e temíveis. Mas eles, nesse caminho, o rei disse, vamos se converter, quer dizer, vamos se arrepender, vamos voltar ao princípio, deixa todas essas atitudes que nós temos e vamos se converter, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Olha o rei dizendo aqui. Conversão é exatamente isso, é o arrependimento, é deixar de praticar a violência. O que é uma conversão? Quando uma pessoa está indo numa direção e volta, qual que é a direção do mundo? Ou qual que é a direção que nós estávamos indo? A direção da maldade, a direção dos vícios, a direção da idolatria, da prostituição, da feitiçaria, do desprezo, de não cultuar a Deus, não reconhecer a palavra, não reconhecer a Deus, não buscar nada de Deus, fazer tudo o que a carne quer que façamos. E de repente nós paramos e não, eu preciso servir a um Deus. Eu preciso entender a palavra de Deus. Eu preciso deixar de ser violento, de ser viciado. Eu preciso deixar as drogas, preciso deixar a prostituição, deixar o pecado, deixar de fazer as vontades da carne, fazer a vontade divina. Isto é conversão. Então o rei está proclamando uma conversão, dizendo, olha, convertam-se da maldade do vosso coração. Deixem de ser mau e tornem a fazer o bem. Deixem de ser violento e vamos buscar a pacificação. Isto é conversão. E o texto continua dizendo, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. O que eles buscavam? Buscavam através do jejum, através da crença, através da humilhação e através da conversão, que Deus atendesse o pedido dele, cancelasse a maldade, cancelasse a destruição, deixasse eles com vida e atendesse as orações dele. Porque as promessas, nesse caso de Nínive, elas eram condicionais. Qual que era a condição? Se eles não se arrependem do seu mau caminho, a cidade seria destruída. Mas se eles se arrependem, esta era a condição. Deus cancelaria todo o juízo que havia dito através de Jonas, que destruiria toda a cidade. Isso é interessante porque há promessas que são condicionais e há promessas que não são condicionais. Por exemplo, nós às vezes ouvimos, quem tem promessa de Deus, ele não morre. Esta é uma promessa condicional, porque quem tem promessa de Deus não morre enquanto estiver fiel a Deus, a sua palavra e debaixo das promessas. Mas a partir do momento que o indivíduo sai diante da presença de Deus, sai do caminho, vai ser infiel, ele está suscetível à morte e não alcançar as promessas prometidas por Deus. Esta é uma promessa condicional. Para receber a promessa, precisa ser fiel até a morte e dar-te-ia a coroa da vida. Foi isso que Paulo disse, combati o bom combate. É isto que a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia, porque se cair, ele perde as promessas. É isso que o texto de Apocalipse diz. Ao que vencer, dar-lhe-ei da árvore da vida. Ao que vencer, farei com que assente comigo no meu trono. Ao que vencer, falei dele, coluna no templo de meu Deus. Ao que vencer, darei as vestes brancas. Não é o que ficou para trás. Não é o que desistiu. Não é o que foi derrotado. É ao que vencer. Então as promessas são condicionais. Se não vencer, meu irmão, você não é coluna, não será coluna, não terá as vestes brancas, não terá o favor, não se assentará
não terão as promessas ditas na Bíblia. Então são condicionais. Então neste caso ele diz, quem sabe Deus se arrependa do mal que diria e cancelaria e não nos destruiria. Aí o último versículo do capítulo 3. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito faria e não fez. Então Deus atendeu a oração deles. Deus viu que eles estavam arrependidos. Deus viu que eles se converteram. E o texto fala, e Deus se arrependeu do mal que disse que iria fazer, que era destruir a Nínive dentro de 40 dias. Lógico que o arrependimento de Deus não é no sentido de que nós, como nós nos arrependemos, como nós nos arrependamos. Como nós nos arrependemos? Como que nós arrependemos? Nós nos arrependemos porque não sabemos tomar decisões. Aí tomamos uma decisão errada, aí vem um arrependimento pela decisão errada. Não é. O arrependimento de Deus é no sentido de cancelar o que ele havia dito. Não é que ele foi pego desprevenido. A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então o arrependimento dele não é igual ao nosso. Nós nos arrependemos de comprar um carro porque não conhecemos o carro. Aí compramos o carro, não gostamos do carro e vem um arrependimento. Deus sabe todas as coisas. Agora, ele simplesmente cancela o mal nas suas promessas condicionais, como eu disse agora. Ele havia proferido uma promessa que era condicional. Se o povo aceitasse a mensagem, se arrependesse dos seus maus caminhos, ele não traria o juízo. Esse era o arrependimento, é o cancelamento. Então Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa da forma que nós nos arrependamos. Então o arrependimento aqui ele tem a conotação de cancelar o que havia dito, de cancelar o que havia prometido, através de uma condição. Este que é o arrependimento divino. E o texto ainda termina dizendo assim, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhe faria e não os fez. É a quarta ação de Deus. Ele entra com providência, olha, a quarta ação de Deus no livro de Jonas. Qual que era? Ele faria o mal e não fez. É uma ação dele. Ele entrou com uma ação de dar o favor aos ninivitas. Ele entrou com uma ação de cancelar o juízo sobre os ninivitas. Ele agiu na vida dos ninivitas, nessa quarta ação, ele agiu favoravelmente ao jejum dos ninivitas. Ele agiu favoravelmente à fé dos ninivitas. Ele agiu favoravelmente à humilhação dos ninivitas, ao arrependimento dos ninivitas, ao quebrantamento dos ninivitas. Ele se compadece, cancela, e eles são alcançados pela misericórdia de Deus. Então, nestes dias que estamos de quarentena, se nós estivermos clamando a Deus pela nossa situação, se estivermos em jejum, se estivermos também em quebrantamento diante da ação divina, reconhecendo que Deus é poderoso para entrar com a providência na nossa vida, reconhecendo que Ele pode mudar o quadro da nossa vida. Que quadro? O quadro político, o quadro econômico, o quadro de desemprego, o quadro da ansiedade em casa, o quadro da depressão, o quadro do desespero, o quadro da pandemia, endemia, todas as questões que muitas vezes nos deixam cabisbaixos, sem força para lutar. Se nós entregarmos nas mãos de Deus, Ele é poderoso para nos socorrer, para nos ajudar. Deus já nos livrou de situações mais difíceis. Deus já livrou o seu povo na Bíblia de situações mais drásticas. Deus já tomou medidas drásticas para que o seu povo fosse abençoado, fosse favorecido. Deus entrou com a providência na vida dos faraós para que a nação de Israel saísse abençoada. Deus entrou com providência no deserto, onde não tinha nada, e Deus proveu tudo. As pessoas que não tinham nem água para tomar, Ele proveu mesmo que saia da rocha, e eles tomaram água. As pessoas de Israel que não tinham um pé de nada, que não tinha nada de terras, Deus proveu terras, meteu eles em terras boas. E assim são diversos favores de Deus para o seu povo que ama, que ora, que acredita e que busca a sua presença. Se nós somos o povo de Deus, a história da igreja cristã, desde os dias de Cristo à atualidade, está repleta de milagres, repleta de
providências, repletas de ação divina, Deus agindo. Deus é o Deus que intervém na história, que intervém na situação do povo e faz com que o povo seja agradecido a Deus através das bênçãos derramadas em nossa vida. Portanto, meu irmão, minha irmã, esses dias de quarentena em que estamos vivendo, nós precisamos reconhecer como eles reconheceram, ter uma questão de fé como eles tiveram, ter o ato de se humilhar como eles se humilharam, ter o ato de jejuar como eles jejuaram, de orar como oraram, de se converter como eles se converteram. Vamos pesar o que estamos fazendo, o que estamos precisando, qual a nossa situação brasileira nesta situação, o que precisamos melhorar, onde precisamos refletir para podermos alcançar o favor de Deus e sairmos dessa situação vitoriosos em Cristo. Portanto, meu irmão, Deus ele pode agir, é o Deus da ação, a quarta ação de Deus sobre a nossa vida. Portanto, Deus em Cristo vos abençoe. Eu quero te esperar para a última mensagem, a mais importante, do capítulo 4. São 4 mensagens nos 4 capítulos de Jonas. Não perca, nós estaremos avisando quando será a próxima mensagem, uma mensagem de Deus para o seu coração, e Deus vai te abençoar nesses dias. Se você quiser rever esta e as outras mensagens que eu já falei, acesse o canal Gesiel Silva Costa e você então ouvirá essas mensagens da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus para o seu coração, lições preciosas nesses dias tão mal em que estamos vivendo. Deus em Cristo te abençoe grandemente, um bom final de semana, boas festividades, boa quarentena e que a presença de Deus sempre esteja na sua vida. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim, não é mesmo?